Olá, meus irmãos, eu quero vos saudar com a doce e gloriosa paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós estamos aqui iniciando, podemos dizer, iniciando o nosso primeiro trimestre de 2026. Já estamos aí fazendo hoje a pré-aula da quarta lição, né? Nós estudamos essa semana passada, nós aprendemos sobre um assunto importante, né, que o nosso pastor Gilvan comentou, a responsabilidade do corpo, né? E depois nós fomos para a primeira lição, por exemplo, nós parece que não tivemos ela lá na igreja, não. Mas o assunto foi vivendo para a glória de Deus. E a segunda foi a responsabilidade do corpo. A terceira, nós aprendemos sobre a responsabilidade da alma e do espírito. E hoje nós vamos falar sobre administrando o tempo. Não é fácil, né? Administrar o tempo não é fácil. Mas nós vamos ler aqui o comentarista expôs. Não há necessidade de falar muita coisa, vamos dar uma pincelada aqui, porque domingo que vem já tem escola e essa escola já é para esclarecer algumas dúvidas, mas nós vamos aqui falar um pouco sobre esse assunto. E o texto bíblico é muito conhecido, né? Aqui é a lição de número 4, o assunto é administrando o tempo. O texto áureo diz: tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3, verso 1. Verdade prática: o tempo precisa ser administrado corretamente, coerentemente, reservando o tempo ao dono do tempo. Importante, né? Reservando o tempo ao dono do tempo. Como nós podemos reservar o tempo ao dono do tempo? A Bíblia diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, tudo que existe é de Deus. Às vezes nós batemos no peito, dizemos eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho, mas nós somos apenas administradores. Há administradores bons e administradores também incompetentes. E como nós vamos administrar o tempo? Nós, por exemplo, temos tarefas nossas, né? Tarefas diárias, materiais, e temos tarefas espirituais. Quais são as tarefas espirituais? As tarefas espirituais são aquelas que nós tiramos o tempo para estar na igreja, aprendendo da palavra de Deus, e também cultuando, evangelizando, né? Tempo para visitar as pessoas, que a Bíblia diz que nós devemos dedicar ao tempo às pessoas que precisam de uma visita. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando ao tempo ao dono do tempo. Aleluia. Então, nós temos o tempo de Deus, tempo para congregar, tempo para nós tirarmos em casa, para lermos a Bíblia, orar, né? O dia que você maestro com correria, que você não dá conta de tirar aquele tempo, você fica assim, parece que você está devendo alguma coisa. Eu, por exemplo, tiro as manhãs, né, para ler a Bíblia e orar, tirar um momento de oração. Eu sei que eu não oro igual os outros irmãos, muitos irmãos que oram tempo longo, mas eu luto para orar, né? Para despesa. Irmãos. E não vem falar que oração é fácil, você dedicar tempo à oração. Você precisa
ter força de vontade. Há tanta coisa para desvirtuar você quando está orando, mas vamos aí, então, dando tempo ao dono do tempo, né? Até tem um hino, eu já ouvi um hino, ele não é da harpa, diz que Deus nos dá 24 horas cada dia. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar. Aí diz lá, vejam bem que ainda sobra hora, né? Então, se você administrar bem o tempo, vai sempre ter hora para você dedicar a Deus. Aqui o texto, a leitura diária, nós já lemos aí o textuário, né? Que diz, tudo tem o seu tempo, tudo tem sua ocasião própria. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de plantar e tempo de plantear e tempo de dançar ou de alegrar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. A Bíblia, ela não deixa nada sem uma explicação. Eu fico analisando os ensinos do pastor Daí, nosso presidente, os cultos doutrinários, a forma como ele expõe os seus sermões, que cada pessoa tem um estilo, né? Cada pessoa tem um estilo para expor, para fazer a exposição da palavra de Deus. E ele faz de uma forma tão clara assim que só não entende as pessoas que não aplicar o coração para entender, né? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que nós devemos tirar o tempo também para ouvir, né? Aqui diz que tempo de espalhar, né? Tempo de juntar. Então, para cada propósito tem um tempo. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Tem vezes que você passa uns dias que você chora por alguma coisa, você busca Deus, como eu estava vendo o pastor ensinando sobre o Salmo 51, verso 10, alguns versículos, ele dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não atendeu o seu pedido concernente à morte do seu filho. Então, há coisas que você chora, você busca, mas não é da vontade de Deus fazer, né? Então, nós precisamos entender que há tempo para tudo. O verso 7, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Às vezes nós invertemos, né? No tempo de nós ficar calado, nós queremos falar. E tempo de nós falar, às vezes nós queremos ficar enclausulado. Irmãos, qual é o tempo de nós ficar calado? Eu, por exemplo, quando eu estou passando por uma luta ou uma prova, eu gosto de conversar, eu procuro conversar pouco. Porque às vezes, pelas minhas muitas palavras, eu posso acarretar uma consequência que vai atrapalhar Deus operar, Deus agir ao meu favor. Então, esse é o tempo de calar. Tempo de estar calado. Veja bem que na conquista de Jericó, Deus falou disso, rodeai a cidade 6 dias em silêncio. Não barulhar, não fazer barulho. Rodeia a cidade uma vez e volta para o arraial. Mas ao 7º dia, vocês vão dar 7 voltas
Aí vocês vão gritar, vão fazer barulho. É o momento de fazer barulho. Então vamos procurar esse momento de nós fazer barulho, conversar, falar. Tem momentos, gente, que você deve ficar calado. Pô, como disse o Jó, eu ponho a minha mão na boca, Deus. Quando Jó explicava para Deus, Jó fazia assim as suas reivindicações, Deus começou a falar para ele. Aí quando ele caiu na real, ele disse, eu coloco a minha mão na boca. Tempo de calar. Porque Deus não precisa nós explicar nada para Deus. Deus não precisa falar, Deus faz assim, Deus faz assim. Não, Deus é Deus. Aleluia. Deus continua sendo Deus em todos os aspectos da nossa vida. Então vamos lá, vamos administrar o tempo do dono do tempo. A introdução diz a mordomia do tempo implica sabermos aproveitar a vida que temos com sabedoria, paciência e prazer. A palavra tempo tem a origem nos termos gregos cronos e kairos. Na mitologia grega, Cronos é o deus do tempo, que pode ser contado e medido em anos, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos. Daí vem a palavra cronologia. Né? Aí você vai com a corrida, aí a pessoa aperta lá no cronômetro, né? Começa o segundo, para contar quanto tempo você gastou para ir lá ou voltar. Então, cronologia. Então, o tempo, o cronos é humano, o kairos é o tempo de Deus, né? Deus. E Deus não precisa de tempo para ele. Não. Deus criou o tempo para nós, porque Deus é eterno. Deus não tem pressa. Deus não precisa correr como nós corremos para acudir uma coisa aqui, atalhar outra ali. Não, Deus é Deus. Aleluia. Ele está sentado lá no trono de glória e as coisas giram conforme ele quer. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Quem vai explicar isso, meus irmãos? Então, vamos ser fiéis, né, ao tempo do dono do tempo. Item 1. Conceitos importantes sobre a mordomia do tempo. O tempo na Bíblia e na teologia foi o Senhor Deus que criou o tempo. Ele organizou o tempo e as estações pensando no ser humano. Gênesis 1,14. O tempo é uma realidade criada por Deus, revelada desde o início da criação. Efésios 5,16. Embora o ser humano esteja preso ao tempo, Deus está acima dele. Compreender o tempo sob a ótica bíblica e teologia nos ajuda a viver como propósito, responsabilidade e esperança eterna. Então vamos procurar entender o tempo. Aleluia. Vamos entender o tempo, compreender o tempo sob a ótica bíblica, teológica, né? Para nós entendermos melhor e administrarmos o tempo. 1 e 2, administrando o tempo que Deus nos dá. Deus nos deu o tempo, ele não vive no tempo. O tempo é nosso, da humanidade. É um dom de Deus. E a cada ser humano, ora, se o tempo é um dom de Deus, nos concedeu, um dom que Deus nos concedeu, concluímos que, como dom, devemos saber como administrá-lo. Deus nos coloca por tudo o que fazemos, cobra por tudo que fazemos de errado, inclusive a má administração do nosso tempo. Por isso, o apóstolo Paulo disse, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós precisamos administrar o tempo. Se nós vamos fazer uma viagem, a distância é 200 quilômetros. Aí então você vai analisar, eu vou gastar cerca de 2h30 a 3 horas para mim ir numa viagem, numa toada assim de 80 a 100 quilômetros. Então, se você precisa estar lá 5 horas, você vai sair daqui
2 horas, 3 horas, você ir tranquilo. E às vezes, quando o tempo está muito curto, a gente quer correr, a gente quer avançar, a gente provoca um acidente. Então, isso é falta de administrarmos o tempo que Deus nos deu. 1:3, devemos remir o tempo. Remir o tempo, segundo a palavra de Deus, significa aproveitar bem cada oportunidade que Deus nos dá, vivendo com sabedoria, intencionalidade e foco no que tem valor eterno. Efésios 5,16. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. É como águas de um rio como as águas de um rio passam, que não se pode tocar 2 vezes. A palavra de Deus exorta-nos como remir o tempo. Ore e leia a palavra todos os dias, planeje suas tarefas com sabedoria, busque oportunidade para amar e servir. Diga não ao que rouba o seu tempo, foco espiritual e viva com gratidão e senso de missão. Amém. Então, tudo nós devemos, se o tempo é um presente de Deus, uma dádiva, vamos procurar administrá-lo, porque o tempo passa e não volta mais, né? Eu já escutei o hino que fala assim: o tempo passa como fumaça, eu acho graça do tempo passar. Então, passou, acabou. Aí a pessoa, por que eu não aproveitei a oportunidade? No final da vida, muitas pessoas, até crentes, vão dizer: por que eu não aproveitei mais para me ir à igreja quando eu tinha mais saúde? Por que eu não fiz mais? Por que eu não visitei mais? Por que eu não ajudei mais? Ele fica reclamando, mas não precisa reclamar mais. O tempo passou, gente. Eu sempre falo: Senhor, me ajuda a poder fazer algo para o seu reino. Como que se eu estivesse começando hoje? Meus irmãos, como se eu estivesse começando a minha tarefa hoje. Nós fizemos uma viagem para Dianópolis. Inclusive, eu nem estava programando aí, né? Mas eu pensei, gente, quando eu preciso, eu entro no carro, vou para Palma, vou para um canto resolver minhas coisas. Por que não tirar um tempo também para ir fazer algo para Deus, né? O carro foi ele que deu, dinheiro para pôr petróleo é ele que providencia, a saúde é ele que dá, aleluia. Então nós somos mordomos de Deus, vamos fazer algo para Deus, vamos alegrar, fazer alguém se sentir alegre também com a nossa presença, né? E aí, meus irmãos, se nós fizermos assim, a obra de Deus ela vai. Se cada crente aproveitar o seu tempo para estar na casa de Deus, cooperar na casa de Deus, a igreja, o pastor vai sentir alegria em ver os seus liderados, né, prontos. Vamos fazer uma caravana para tal lugar? Vamos para tal lugar. Nós fomos na posse do pastor Anilton, lá na Terra Dura. Foi uma maravilha. Chegamos lá e surpreendemos de tanto carro naquele pátio, né? A igreja não coube os irmãos. Isso é um amor de Deus, estarmos unidos, reunidos para cooperar com alguém que precisa da nossa ajuda. E o pastor se sente honrado ver os seus liderados ali junto, né? Isso é maravilhoso. Vamos aí, então, item 2, conceitos errôneos da mordomia do tempo. Vamos ver o que fala aqui, né? O tempo é precioso. Lamentavelmente, esses falsos conceitos acerca do tempo provocam distorções de ideias em relação a Deus e ao homem, ao nosso redor, e como conosco mesmo. Mateus 24:10. Alguns desses conceitos tornam-se populares na comunidade cotidiana das pessoas. Vou buscar a Deus mais tarde, quando sobrar tempo. Isso é um problema. Colocar Deus com opção de não e não como prioridade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, Isaías 55:6.
Então, nós devemos aproveitar essa oportunidade. Eu já corri muito trabalhando para mim. Levantava de madrugada, já trabalhei dia, pegar no cabo de um vibrador, 7 horas da manhã, rodar o dia, à noite, parar 7 horas do outro dia, né? Enquanto eu era mais novo. Hoje não. Hoje eu tenho oportunidade de ler mais a Bíblia, oportunidade de orar, oportunidade de estar na igreja, oportunidade de visitar os irmãos. Nós fazemos parte aí de uma comissão da restauração e nós temos um propósito esse ano de trabalhar mais para Deus. Nós tivemos essa semana visitas, nós visitamos 5 lares, cada casa nós chegava, a gente via a alegria das pessoas ao recepcionar nós, e nós dizíamos, olha, estamos aqui representando o pastor, estamos aqui representando a igreja, às vezes ele não pode estar na sua casa pelos os seus compromissos, mas ele nos comissionou para auxiliar a igreja nessa parte. E as pessoas ficam realizadas, nós cantamos, oramos, ouvimos elas falar alguma coisa, né? E semana que entra agora nós vamos estar, essa semana, penúltima quarta-feira, está realizando um ar livre da nossa comissão da restauração. Os membros estão todos otimistas, o pastor já liberou o carro de som e tudo. E vamos aproveitar o tempo, meus irmãos, porque Jesus está voltando, então vamos fazer alguma coisa para o reino de Deus. Se estou ocupado, estou sendo produtivo. Confunde atividades com propósito. Vive no ativismo sem direção espiritual. Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte. Nós vimos aqui, quando Jesus chega lá na casa de Lázaro, Marta e Maria, e Marta preocupou em estar cuidando da cozinha, fazendo coisas, alimento para Jesus, ajeitando tudo, mas Maria ficou sentada aos pés de Jesus e escutava com atenção a palavra de Jesus. Parece que ela estava sendo omissa, né? E por não estar ajudando sua irmã. E Marta chegou de Jesus. Não deixe que eu sirva só, manda Maria me ajudar, fica aqui só sentada. Aí Jesus disse, Marta, Marta, por que estás ociosa com tantas coisas, minha filha, dessa vida? Maria escolheu a melhor parte, nunca lhe será tirada. Aleluia. Meus irmãos, quando Deus quer abençoar alguém, não precisa muita correria. Não precisa. Deus providencia. Deuteronômio 28 diz que as bênçãos acompanharão. Aleluia. As bênçãos vão nos seguir. Oh, glória a Deus. Bendito serás na cidade. Bendito serás no campo. Bendito o fruto da sua terra. Bendita as crias da sua vaca. E assim, a promessa de bênção para quem obedece é imensa. Muitas promessas. E às vezes nós ficamos correndo, escavacando daqui e dali, né? Nós devemos trabalhar, porque a Bíblia diz tudo quando vier na nossa mão para fazer, vamos fazer. Mas não com essa agonia, né? Até porque, gente, a gente trabalha tanto, mas o dia que morre, mal um caixão mais caro, quem pode usufruir. E vai lá, joga lá o cupim, depois vai lá, come a terra, come tudo. E o que você fez fica tudo para os outros. Tudo. Quem não fez nada vai querer uma beirinha do que você fez. Então, a gente às vezes fica correndo tanto e deixa de fazer algo para Deus e depois o galardão se torna pequeno. Mas que Deus nos ajuda, nos guarda, para que possamos estar prontos a buscar a presença de Deus. 3:2. Desperdício com coisas fúteis. Muitas vezes perdemos nosso tempo com coisas banais, sem edificação nenhuma. Quando a pessoa costuma viver numa vida dissoluta, fica muito tempo em entretenimento, o tempo passa, ela não percebe
e ela não percebe. Cultive a pontualidade, não seja vagaroso no cuidado. Romanos 12:1. Ouvimos sempre uma justificativa falida com a oportunidade. Antes tarde do que nunca. Isso é conversa, né? Sabendo que uma desculpa é uma mentira disfarçada. Gênesis 3:13. A falta de oportunidade, às vezes, a falta de pontualidade, às vezes de caráter, significa que a mesma não faz diferença no uso do tempo. A oportunidade deve ser cultivada nos tratos com as outras pessoas, nos quais assumimos nossos compromissos. Muitas pessoas procrastinam, dizendo, vou deixar para aproveitar o tempo amanhã. É como quando você vai pregar para uma pessoa, muitas delas dizem, não, deixar quando eu ficar mais velho. Né? Aí quando está mais velho, você, não, já estou velho. Sempre tem uma desculpa, né? Quando a pessoa não quer. Mas quando a pessoa quer, ele aproveita a oportunidade. Ele aproveita o tempo que lhe é outorgado e ele faz alguma coisa para Deus. Um tempo para você mesmo. Depois da propriedade de Deus, a mordomia do tempo, o cristão precisa cuidar de si mesmo. Ou seja, tomar tempo para cuidar de sua vida espiritual. Em outras áreas, o apóstolo Paulo exortou a Timóteo para cuidar de si mesmo, em primeiro lugar. Tem cuidado de ti mesmo, do teu ensino, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo 4,16. O crente em Jesus deve tomar tempo em oração para si mesmo, além de cuidar da vida espiritual, também da parte da vida emocional, buscando equilíbrio interior. Assim, beneficia a mente, alma e corpo e espírito. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. Esse versículo eu gosto muito dele, né? Quando João escrevia para o presbítero, né? Ele dizia, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a sua alma. 3 João, verso 1 e 2. Aleluia. Então, meus irmãos, vamos cuidar do tempo para nós mesmos. Depois que nós fizer o que precisa ser feito para o reino, vamos administrar para nós. Vamos correr atrás dos nossos objetivos. Vamos cuidar da nossa vida, cuidar da saúde, cuidar de tudo, né? E assim nós estamos administrando bem o tempo. Concluindo, diz assim, a mordomia do tempo nos desafia a viver com propósito e prioridade, reconhecendo que cada momento é um presente de Deus. Como servos fiéis, somos chamados a usar o tempo de maneira que glorifique ao Senhor, colocando-o no centro de nossas atividades diárias. Isso significa buscar equilíbrio entre trabalho e descanso, serviço ao próximo e comunhão com Deus. Ao administrar bem o tempo, demonstramos gratidão e compromisso com os propósitos divinos, tornando nossas vidas instrumentos eficazes na mão do Criador. Lição abençoada. Deus abençoe o pastor Gilvan por escrever essa lição tão boa, nos ensinando a administrar o nosso tempo. Não só o nosso tempo, mas prioridades no tempo para Deus, para o dono do tempo. E assim nós fazendo, nós somos abençoados. É verdade. As bênçãos vão nos acompanhar, Deus vai fazer prosperar o nosso caminho e assim seremos abençoados
em nome de Jesus. Deus abençoe nosso pastor presidente, com a liderança da igreja, os vice-presidentes, pastor William, pastor Antônio Bastos, pastor Jean, pastor Ailton. Que Deus abençoe os comentaristas, pastor Gilvan, professor Orival e o pastor Jean. Que cada um de nós possamos esforçar para administrar o tempo e mostrar alguma coisa para o reino de Deus. Deus abençoe meus colegas de aula, de pré-aulas e também de leitura diária. Deus abençoe a professora Juliane, Deus abençoe o pastor Samuel, Deus abençoe o pastor Edson Nilton, Deus abençoe também o nosso irmão auxiliar e tesoureiro geral, irmão Luciano Dias, né? Deus abençoe também o nosso secretário, nosso irmão Anderson Vieira, que tem desempenhado um trabalho importante para o reino de Deus. E sim, Deus abençoe todos os professores e superintendentes. Um abraço a todos. Peço minhas desculpas se não explanei bem, né? Mas o professor vai aí fazer as correções. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.